Glória a Deus. Nós não precisamos de nada, já temos tudo. Sente um pouquinho, queridos. Quando nós não compreendemos o que temos, pensamos que precisamos de mais. Queria nessa noite compartilhar um pouco que está lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Hebreus capítulo 12. Versículo a partir do 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, tentando consertar o seu erro, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém, amados? Conhecemos um pouco a história de Esaú. Eu vou ser bem objetivo. Deixa bem baixinho esse fundo. Quando você não tem noção do que você tem, você pensa que você precisa de outras coisas. Esaú, ele não teve noção da bênção que foi liberado sobre a vida dele. Ele não conseguiu compreender o direito que ele tinha, ou daquilo que iria acontecer por meio daquela palavra do seu pai na sua direção. E em um momento de necessidade, ele vendeu, ele trocou aquilo que era mais precioso para a sua vida. Porque às vezes nós abrimos mão de coisas que não deveríamos deixar que pressão nenhuma pudesse nos levar a algumas decisões que nós tomamos. Quantos de nós abrimos mão de muitas coisas no reino de Deus por causa das pressões que nós enfrentamos? E normalmente essas pressões, ela tem um nome chamado necessidade. Esaú tinha uma necessidade, mas para além da necessidade que ele tinha, existia uma palavra de Deus na vida dele, uma palavra poderosa, liberada na direção dele. Ele não conseguiu dimensionar o que estava sobre ele. Quando não conseguimos dimensionar o que está sobre as nossas vidas, abrimos mão, deixamos passar.
não damos a devida atenção, quando não conseguimos compreender, presta atenção, quando não conseguimos compreender o que o Senhor colocou sobre nós, normalmente perdemos diante de algumas necessidades que se apresentam sobre as nossas vidas. Esaú teve uma necessidade, estava com fome, queria comer, e ele não atentou que ele estava trocando a prioridade pela necessidade. Aquilo que iria abençoar a sua vida, ele estava trocando por algo transitório e passageiro. Porque ele iria se alimentar e logo depois ele iria ter fome, cristiano, uma outra vez. Mas existia algo poderoso sobre ele. Uma palavra empenhada, uma palavra de um patriarca sobre a vida dele. E ele decidiu abrir mão. Ele decidiu fazer pouco caso. E assim acontece nos dias atuais. Temos uma preciosidade dentro das nossas vidas, chamada Espírito Santo. Temos uma preciosidade chamada Palavra de Deus. Temos uma preciosidade chamada Comunhão dos Santos. E muitas das vezes abrimos mão em detrimento das nossas necessidades. Quantas pessoas estão abrindo mão do reino, das pérolas do reino, abrindo mão da comunhão do reino, abrindo mão de estarmos assentados à mesa do rei para desfrutar desse banquete por causa de outras coisas. E chegou o tempo que precisamos rever, porque tem coisas que perdemos e que não volta mais. A palavra diz que Esaú desejou reparar o erro que ele cometeu, buscando com lágrimas, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. E muitos de nós cultivamos uma certa cultura que falamos, não, eu vou recuperar isso, eu vou recuperar aquilo. Existe algo que nós não recuperamos, que é o tempo. E quantos momentos o Senhor tem nos chamado para um momento de comunhão, que Ele quer se revelar, Ele quer abrir o coração dele, o Espírito Santo quer falar conosco, mas estamos tão ocupados no nosso dia a dia, estamos tão olhando apenas para o nosso umbigo, vendo apenas a nossa necessidade, e não conseguimos compreender que, para além da nossa necessidade, tem uma urgência e tem uma prioridade. E a gente vai abrindo mão de coisas que nós não deveríamos nunca abrirmos mão. Abrimos mão da oração, abrimos mão do jejum, abrimos mão da adoração, abrimos mão da palavra. Quantos países gostaria de ter um exemplar da Bíblia que você tem? E eles não têm. Quantos países? Porque alguém descobriu que a pessoa estava declarando Jesus, e essa pessoa foi presa, está presa até hoje. Outros foram martirizados. E nós temos essa liberdade. E porque temos essa liberdade, abrimos mão facilmente das preciosidades que essa liberdade nos proporcionou. Quando você não entende o que está sobre a sua vida, você normalmente vende por uma necessidade. E as pessoas estão assim. E o Senhor, Ele conta uma parábola em Mateus capítulo 6, falando para que a gente não pudéssemos, ou para que não viéssemos entrar em um estágio de ansiedade. E Ele faz um paralelo aos pássaros. E Ele fala que nem Salomão, em toda a sua glória, mostrando para mim e para você a necessidade de estarmos pacificados interiormente, porque a turbulência do nosso homem interior nos leva a negociar a preciosidade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. E o Senhor faz um convite para mim e para você. Mas, pois, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Ou seja, quando o meu coração e o seu coração está pacificado no Senhor,
o acréscimo do Senhor alcança e toca todas as áreas das nossas vidas. E Esaú, ele não teve essa revelação. A bênção estava sobre ele, irmãos, a bênção do primogênito. O primogênito era aquele que iria administrar tudo, aquele que teria a responsabilidade de compartilhar, mas ele seria o administrador. E aqui eu lembro de um episódio lá em Isaías, onde Deus levanta um homem chamado Sebna e diz para ele: olha, você, sobre os teus ombros está a chave de Davi. Sebna, ele era administrador do palácio do rei, ele era mordomo, ele comandava tudo. Mas um dia ele alimentou um sentimento no seu coração e foi cinzelar uma sepultura nas montanhas, aonde era sepultado os príncipes, as pessoas de autarquia daquela época. E o Senhor vem até ele e fala: por que você está fazendo isto, homem forte? Porventura eu lhe mandei você preparar o seu sepultamento, seu sepulcro? E Sebna, tomado por um sentimento, ele esquece a administração da casa do seu Senhor para pensar na sua morte. E o Senhor fala com ele: eu irei remover dos teus ombros essa autoridade, e vou levantar um outro chamado Eliaquim para assumir o teu posto, porque você desprezou aquilo que eu coloquei sobre a tua vida. E eu vou colocar as chaves de Davi nas mãos dele, e o que ele abrir, ninguém vai conseguir fechar. E nós estamos assim, amados, ocupados na realidade errada, ou ocupados com aquilo que Deus nunca mandou a gente fazer, e deixamos de nos ocupar com aquilo que Deus sempre mandou a gente. Mas por que não nos ocupamos com aquilo que Deus mandou a gente fazer? Simples, porque as nossas necessidades, elas têm falado mais alto. E diante dessas necessidades, nós nos pegamos ocupados demais para atendermos o convite e o chamado de Deus para as nossas vidas. E assim aconteceu com Esaú. A necessidade dele não permitiu ele dimensionar o que Deus tinha colocado sobre ele. Tenha cuidado com as suas necessidades. E normalmente as necessidades vêm com um nome chamado pressão. Quantas pessoas estão sendo pressionadas para tomar decisões, e depois, diante do calor da decisão que tomou, percebeu que tomou a pior decisão? Amados, tem como alguém permanecer com o seu coração pacificado? Sim. Tem como alguém, diante das pressões da vida, permanecer com o seu coração em paz? Sim. Tem como alguém permanecer no Senhor diante das turbulências da vida? Sim. Tem como alguém passar pelas tormentas da vida e permanecer com seu coração pacificado? Sim. Tem. E essa pacificação e esse processo vem por uma experiência onde você compreende o que Deus colocou, o que Deus dispensou sobre a sua vida. E a partir desse momento você passa a compreender aquilo que está sobre você é mais valioso do que a necessidade temporã e passageira que você está tendo. Não troque a prioridade pela necessidade. A nossa prioridade é o Senhor. A nossa prioridade, Nívia, é velarmos e guardarmos e consolidarmos o que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Amados, pode nos tirar tudo, menos a preciosidade que está em nós. E aqui nós estamos passando por um processo de crise, onde não conseguimos mais avaliar o que Deus colocou, não conseguimos mais dimensionar o que significa salvação. Quantas pessoas estão brincando com a sua salvação? Quantas pessoas não conseguem mais ir em detrimento da sua necessidade, necessidade da carne, necessidade dos seus sentimentos, necessidades do momento, abre mão da sua salvação. E ainda fala o seguinte: eu sei das consequências, mas eu irei fazer isso aqui mesmo.
As pessoas hoje se ofendem quando nós pregamos sobre o pecado. As pessoas estão escolhendo uma igreja ou um tipo de igreja onde o seu pecado não seja confrontado. Ela apenas deseja a bênção de Deus ou as mãos de Deus, mas ela não deseja o compromisso com a santidade de Deus. Está escrito que sem santidade ninguém verá Deus. E esse processo de santidade é um processo que começa nele e permanece nele, onde nele nós somos pacificados e não iremos permitir que a amargura do pecado entre no nosso coração e venha nos perturbar para nos afastar dos caminhos do Senhor. Igreja, Ministério Batista do Centenário, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade nas famílias, santidade nos relacionamentos, santidade você que namora, santidade nos compromissos, santidade nos negócios que fazemos, santidade no nosso trabalho. Irmãos, a palavra diz: quem é santo, santifique-se mais. E hoje as pessoas estão atrás de um evangelho onde não haja, ou não acontece, ou não é pregado nenhum tipo de confronto com a sua própria vida. Por quê? Porque é um culto. Qual é o culto? O culto para elevar a moral da pessoa. A palavra diz que quem quer servir a Jesus tem que negar a si mesmo. E o evangelho passa por essa verdade. Verdade essa, aonde nós somos alcançados pelo Senhor, irmã Mariana, e passamos a dimensionar e a compreender o valor que o Senhor é para as nossas vidas. Se não fosse o Senhor, aonde todos nós estaríamos agora? Alguns nos bares da vida, outros, e eu sou um dos primeiros, estava só na lembrança de algumas pessoas, outros nas drogas, outros com toda a sorte de pecado envolvido, com toda a sorte de pecados no corpo, pecados de todos os níveis. Mas o Senhor nos amou primeiro. E Ele não olhou a nossa condição atual para nos escolher. Ele nos escolheu por aquilo que Ele pode realizar em nós, por aquilo que todos nós estamos nos tornando. Porque se Ele fosse nos escolher, olhando basicamente para a condição que você estava, que eu estava, idólatras, distantes de Deus, ofendendo a Deus, sim ou não? Sim ou não, santos? Sim ou não? E Ele foi lá com a sua mão e nos arrancou de um império e nos trouxe para onde? Para um reino. Porém, nós não conseguimos dimensionar os tesouros que tem nesse reino. E um dos tesouros que tem nesse reino se chama pacificação. É ter um coração pacificado. É você estar em paz com Deus, em paz com os homens e em paz consigo mesmo. Onde você consegue colocar sua cabeça no travesseiro e você consegue dormir no sono do justo. Você consegue descansar, porque o seu coração está pacificado. E como nós iremos conseguir esse feito de buscarmos uma pacificação interior? Amados, essa pacificação está quando você dá o conceito correto em relação aos valores do reino para a tua vida. Quando você olha para você e você percebe que você valoriza Deus, você valoriza o reino de Deus e você valoriza a igreja de Deus. Igreja de Deus, eu não estou falando do templo, estou falando das pessoas. Quando você olha para o seu irmão e você dá o devido valor que o seu irmão tem. A partir daí você começa a entrar em um processo de pacificação interna. As pessoas vão chegar diante de uma turbulência, diante de uma perturbação mental, emocional, espiritual. Eu já vi muitas pessoas perturbadas espiritualmente, falando coisas que não existem, falando que viu coisas que não existem, falando que escutou coisas que nunca existiu.
E as pessoas, elas tentam imprimir em nós a sua perturbação, mas elas não irão conseguir. Essa é a parte do culto que você diz amém. Elas não irão conseguir, por quê? Porque o seu coração está pacificado em Deus. Porque você foi tomado de uma paz que excede todo o entendimento. Onde você está em um turbilhão, mas o seu coração está em paz. Essa semana eu vi um videozinho de uma turbulência, o mar batendo e o cara sentado, irmãos, a onda batendo atrás e ele... Eu falei, meu Deus, é dessa paz, dessa pacificação que precisamos. Pacificação é essa, onde Jesus entra no barco e o barco é assolado pelo vento, pelas ondas, e a Bíblia diz que Jesus dormiu. Como descansar diante de uma turbulência? Coração pacificado. E essa pacificação no nosso coração gera em nós uma confiança extraordinária, ou seja, o meu coração está em paz. Eu descanso no Senhor. Aí eu vou entender o que está escrito lá em Salmos 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, e tudo Ele fará. Tudo. Então tudo depende da minha entrega, e a entrega é sinônimo de pacificação. Eu estou em paz, por isso eu entrego. Tem uma canção que diz, não é? Tudo entregarei, sim, tudo. Ou seja, eu entrego tudo quando de fato eu confio 100% nele. Então, queridos, Esaú, ele não conseguiu compreender o mistério. E quantas pessoas não conseguem compreender até hoje? No momento da pressão, fala que vai jogar tudo para cima. No momento da pressão, fala que vai desistir da sua caminhada. No momento da pressão, fala que vai desistir. No momento da pressão, fala que não vai aguentar. No momento da pressão, abre a boca e era para sair água doce, sai água amarga. No momento da pressão, é tomado por um sentimento de desistência. No momento da pressão, é tomado por um sentimento de derrota. Parece que a pregação é do livro que eu estou lendo, mas não tem nada a ver com o livro. E Deus vai gerar em nós, minha diaconisa, uma pacificação tal que nós não iremos ceder a nenhum tipo de pressão. O mundo vai tentar lhe pressionar. O diabo vai tentar lhe pressionar. Os demônios irão tentar lhe pressionar. E eles não irão conseguir. Os velhos amigos irão tentar lhe pressionar, tentando lhe oferecer de novo, mais uma vez, aqueles velhos hábitos. Mas você não vai ceder. Diga amém. Você não vai ceder. Por que você não vai ceder? Porque o seu coração permanece em Deus. Vamos lá. Queridos, esse é um tempo de maturidade. E nós não podemos nos comportar com um sentimento de vitimismo, alimentando os sentimentos, alimentando as sementes que o inimigo tenta plantar em nós. Todos nós, todos os dias aqui, irmãos, se passa pensamentos positivos na sua cabeça e se passa pensamentos o quê? Tem pessoas que quando o pensamento negativo chega, ela consegue ressignificar os seus pensamentos e pensar biblicamente. Tem outras que passam a alimentar aqueles pensamentos e ali vai tirando o quê? O prazer da vida, vai tirando os sonhos, vai tirando a motivação, vai tirando o desejo, e a pessoa, ela se encontra em um verdadeiro labirinto emocional, em um verdadeiro labirinto interno. E você sabe que a
pior prisão é a prisão o quê? A prisão o quê? E a prisão mental, querido. E o Senhor, Ele tem gerado esse tempo chamado maturidade, onde você vai ser pressionado, mas você não vai olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Você vai continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Mas nesse processo a palavra diz: segui em paz com todos, diga com todos. E aqui está um desafio de relacionamento, onde você sabe que muitas pessoas perdem a sua bênção por causa dos relacionamentos que tem. Sim ou não? Perde a sua bênção por causa do relacionamento de um amigo de trabalho. Perde a sua bênção por causa de um familiar. Perde a sua bênção por causa de alguém. Cede à pressão de alguém. Você não foi feito por Deus para ceder às pressões. Você foi feito por Deus para crescer diante das pressões. Amém? Amém? E aí quando você olha para dentro de você, a pergunta que fica é: qual a pressão que você está enfrentando hoje? A pressão que você está enfrentando hoje, ela vai jogar você no destino que Deus tem para a tua vida. Talvez você não esteja compreendendo o porquê dessa pressão, porquê desse peso, porquê. Calma. Tudo contribui para o bem daqueles que são chamados por Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que Deus tem um propósito. Então Deus está lhe equipando, diga amém. Deus está lhe preparando, diga amém. Deus está ajustando a sua vida, diga amém. Deus está treinando você para algo grande e relevante. Diga: jamais eu irei ceder. Diga lá no fundo: jamais eu irei ceder às pressões. Aí, amados, vamos lá. Algumas observações, apenas duas. Primeiro, tome muito cuidado com os relacionamentos que tentam contaminar você. Muito cuidado. A palavra diz: as más conversações corrompem. Não precisa você abrir, não precisa você abrir. Tem uma referência lá em Números, capítulo 16, de 1 a 5. 3 homens que conseguiam influenciar mais de 200 líderes. O nome desses 3 homens: Corá, Dotã e Abirão. Ambos filhos de Eliabe. E eles começaram a questionar a autoridade do líder Moisés. Porventura Deus só fala com ele? Só com ele? E eles começaram a contaminar. Irmãos, isso começou com um, que contaminou o outro, que contaminou o outro. E aqui já passou, já 200 líderes, já todos eles contaminados. Lição de casa, você vai ler Números, capítulo de número 16, todo. E você vai entender a história. E Deus fala com Moisés, e Moisés fala o seguinte: se porventura Deus é comigo, dar-se-á que tipo assim a terra abra a boca e engula eles. Se Deus não é comigo, e assim aconteceu. Agora, preste bem atenção. A Bíblia diz que quando a terra abre a boca, engole não só aqueles homens, mas tudo que eles possuíam. Olha como uma influência errada atingiu tantas pessoas. Então, muito cuidado com quem você se relaciona, muito cuidado com quem você abre a sua vida. Muito cuidado com quem está influenciando você. Essa influência pode chegar para tentar roubar os valores que o Senhor colocou na tua vida. Às vezes é uma contaminação, é uma influência para nos levar ou para tentar direcionar o nosso coração para a gente falar, para a gente olhar, para a gente se comportar mal diante de uma autoridade espiritual. Por que não? Às vezes é uma influência para nos levar a uma certa independência e nos comportamos mal diante dos nossos próprios pais. Onde a palavra diz, Mariana: honra teu pai. Mas eu já sou crescido, eu já pago as minhas contas, eu não tenho que me preocupar
com isso. Descarregou o iPad. Eu não tenho que me preocupar com isso. Vamos lá. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens se levantaram contra Moisés e contra Arão. E a partir dali, meu irmão, algo terrível aconteceu. Tudo por causa de uma contamina. Por que não também recitar? Moisés chama 12 príncipes, e dentre os 12 príncipes está quem? Josué e Calebe. E eles foram espiar a terra. Irmãos, 10 homens voltaram e tentaram contaminar todo o povo, Foi ou não foi? E o povo, meu irmão, ficou, e Deus, queridos, Deus bradou, queridos. O negócio ficou estreito. Então, muito cuidado com quem você compartilha a tua vida. Muito cuidado. Às vezes queremos abrir a nossa vida para tudo e todos, e isso está errado. Você tem que aprender a compartilhar com as pessoas que Deus colocou para lhe ajudar na sua caminhada. Você não pode sair abrindo a guarda para todo mundo. Todo mundo sabe da tua vida. Todo mundo sabe de você. Está errado. Você pode estar, e aqui eu lembro daquela passagem do rei Ezequias, que o inimigo subiu e ele foi e mostrou todo o reinado, mostrou as preciosidades do reino, foi lá, mostrou o tesouro. O inimigo depois voltou, saqueou tudo. Olha para mim, por favor. Não compartilhe os teus sonhos com quem não sonha com você. Não compartilhe os teus projetos com quem não sonha com você. Tem gente que você está falando os teus sonhos, ela está assim mesmo, ó. Mas ela está ali, ó. Não é falando amém, assim seja, não. A Bíblia diz que cruel é o furor e a inveja. Quem pode escapar da inveja? Você não tem noção do que é uma pessoa invejosa. Então, aprenda a compartilhar de forma correta, senão esse compartilhar pode contaminar o que Deus tem para você. Eu poderia dar muitos e muitos exemplos bíblicos aqui. Muitos e muitos. Por que não citar rapidinho Sambalat, Tobias e Gesem? Quando Neemias chegou em Jerusalém, a Bíblia diz que ele não contou nada para ninguém. Ele ficou, ó, até as pessoas que acompanharam ele não sabia de nada. E ele foi lá olhar tudo direitinho, o que Deus colocou no coração dele. Depois que ele foi o quê? Permitindo que outras pessoas pudessem se agregar ao projeto, porque ele foi percebendo que as pessoas comungavam do mesmo sonho, do mesmo projeto. Mas lá dentro tinha 3 ou mais inimigos. Às vezes os inimigos não estão longe da gente não, viu? Estão pertinhos. Quem está entendendo? Então tenha muito cuidado. E Esaú, ele não vigiou. Diga, ele não vigiou. Olhe para o seu irmão e diga, vigie, viu? Diga-se para ele, vigie mais. Diga-se para ele, cuidado com quem você compartilha, viu? Você que está em casa, cuidado com quem você compartilha a tua vida. Vamos lá. Josué não consultou a Deus. Aí a Bíblia diz que vieram os homens chamados gibeonitas. Eram inimigos. E eles pegaram pão de bolor, pegaram sandálias envelhecidas, roupas, e foram até Josué. Josué, olha, a gente veio de uma terra muito distante, nós pertencemos, queremos fazer aliança contigo. E a Bíblia diz que Josué não consultou a Deus. Aí quando Deus bradou e falou que eram os inimigos, Josué tentou matar. Deus falou, agora não, você fez aliança com eles. E Josué colocou os gibeonitas para ser, ou seja, na tribo de Israel, os
rachadores de lenha. Quando você compartilha a sua vida com as pessoas erradas, você é obrigado a conviver com essas pessoas na sua vida. Misericórdia, né? É ou não é? Olha essas pessoas que caíram na loucura da vida de... Posso falar? Vou falar. Estava lá no mundo, faz isso aqui, está entendendo o que eu estou falando, né? Faz isso ali, teve filho. E até hoje tem que administrar isso. Tem que administrar ou não tem que administrar? Tem que administrar ou não tem que administrar? O filho não tem nada a ver. Mas o convívio às vezes é como? Você engole, você tolera, mas você sabe que não é bom. De 100, vamos colocar aí 0,00000,1, que o negócio flui. Mas não é a maioria. É a maioria? É a maioria? Não. Olha quantas pessoas realizaram alianças e aí contou, falou que era amigo, falou e meu irmão estava com um inimigo e dizendo que era amigo. Então tenha o quê? Diga cuidado. Diga cuidado. Irmãos, eu estou aqui tentando pregar a mesma palavra que eu preguei pela manhã e à tarde, mas está tendo uma outra finalidade. Deus sabe com quem Ele está falando. Eu leio o ponto e tento desenrolar aqui o mistério aqui, mas está vindo outro. Então cuidado com quem você compartilha a tua. Outra realidade, você precisa aprender a lidar com a pressão. Diga pressão. Tem gente que qualquer apertozinho, irmãos, perde as estribeiras, não é? Ai, não me aperte não, viu? Tem alguém que é assim? Não precisa levantar a mão não, um bocado. Não é? Apertou um pouquinho. Não venha não, que eu não aguento essa pressão. Ainda fala assim, né? Não venha não. Me deixe quieto. Me deixe morto. Não aguenta o quê? A pressão. Queridos, precisamos aprender a nos silenciar diante de algumas pressões. Mas não é um silêncio porque a gente se acovardou. É um silêncio porque estamos em paz. E aquela pressão não vai tirar a nossa paz, porque nós damos o que temos. Jesus passou pelo deserto? Agora vamos lá. Quem foi que levou Jesus para o deserto? O diabo ou o Espírito Santo? Foi mesmo? Não foi o diabo não, foi? Mas lá no deserto o diabo se apresentou para ele? Mas ele estava com o coração o quê? Pacificado. Em paz. Não importa o deserto que você venha passar. O que importa é como você vai passar pelo deserto. E eu quero declarar que você vai passar em paz. Você vai passar pelos problemas que a vida se apresenta, né? Nessa vida aí se apresenta diante da nossa realidade. Você vai passar em paz. Diga, eu preciso aprender a crescer diante das pressões. Só 3 coisinhas aqui rapidinho. Vai para o texto. Hebreus 12, a partir do 14. Verso 15 diz: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Diga, raiz. Diga, de amargura. Você sabe que um relacionamento mal administrado, quando eu falo relacionamento, não estou falando de namoro, de casamento, estou falando relação, comunicação. Uma comunicação mal administrada gera o quê? Raízes de amargura, sim ou não? Quantos aqui já se comunicou com alguém e depois saiu extremamente amargo? Pode levantar a mão. Pode levantar a mão, irmão. Fica um bocado de gente no vossa santidade. Você nunca passou por um momento de conversar com alguém e depois sair amargo? Você é um anjo. Senhor, leva logo, Pai. Todo mundo aqui, irmãos. Foi uma notícia que você não gostaria de escutar, sim ou não? Foi uma comunicação equivocada, alguma coisa, e que você saiu extremamente o quê? Perceba, o que foi que você precisou fazer? Respirar, orar, foi se isolar, pedir que o Senhor não foi. Foi ou não foi? Se você não trabalhasse dessa forma,
aquela raiz iria crescer dentro de você e iria começar a perturbar a sua vida. Você já se relacionou com alguém que é perturbado e que tentou perturbar você? Me pergunte se isso já aconteceu comigo. Me pergunte se isso já aconteceu comigo. Não, todos, por favor. Quando você chega perto de mim de vez em quando, rapaz, o negócio... Alguns não entenderam, não. Rapaz, tem umas ovelhas que chegam perturbadas perto do pastor. É, dá umas patadas no pastor, o pastor fica assim, rapaz, aí pá, mato no peito e vou administrando. Porque a gente chega perturbado, meu irmão. O pastor nunca chegou perturbado perto de você, o pastor é um santo. Já chegou? Levanta a mão. Levante para Deus derrubar sua mão aí agora, levante. Vamos lá. Mas, brincadeiras à parte, olha para mim, é sério. Cuidado com as pessoas perturbadas que se aproximam de você. Quem está entendendo a palavra, irmãos? Está no WhatsApp não, né? Por favor. Tem gente que é perturbada que, rapaz, que vem perturbar a nossa vida. A gente estava em casa de boa. É ou não é? Pindom. Aí aquele vizinho de Jesus, agora tem alguém perturbado perto de você que às vezes é difícil você se distanciar dele ou dela. Quem quer saber quem é? Quem quer saber quem é? Já gritaram assim, ó, eu mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Irmão, de vez em quando a gente tá ou não tá, irmão, de vez em quando? Mulher tem TPM e homem tem o quê? Homem assim, ó, eu quero ficar na minha. Está perturbado. Quando o homem fala assim, ó, respeite meu momento, minha irmã. Respeite, viu, irmão? Deixe o camarada lá. A Bíblia diz assim, ó, fuja da aparência do mal. Deixa lá, meu irmão. A pessoa está impaciente, está não sei o que, ou não é, irmãos? Aí a Bíblia diz assim, ó, se depender de você, vive em paz com quem? Mas tem momentos que é difícil você conseguir viver em paz consigo mesmo. Mas por que essas perturbações acontecem nas nossas vidas? Por quê? Porque muitos de nós abrimos mão daquilo que não deveríamos abrir. E aí começa a vir um sentimento de cobrança, um sentimento de culpa na gente, sim ou não? Não vou perguntar aqui não, mas eu sei que muitas pessoas aqui já pecaram e tiveram que administrar um pecado, meu irmão, e que aquilo perturbou a tua vida, você pensou que você não ia conseguir. Olha você aqui diante do Senhor. Essa é a parte do culto que você diz amém, queridos. Perturbou ou não perturbou aquilo? Atribulou ou não atribulou? Tem gente que não responde nada porque são os santos, entende? Nunca peca, né? Os impecáveis. Tá certo? Tá certo? Tá, né? Os impecáveis. Mas quando nós cometemos um erro, irmãos, a gente fica ou não fica atribulado? Vou contar um errozinho simples aqui. Posso? Posso mesmo? Olhe. Pessoal que está em casa, posso? Se sim, escreve sim aí. Se não, vou mandar cortar, não vou falar nada para vocês. Posso falar, Ana? Vamos lá, quem é casado, levante a mão. Casado. Quando nós erramos com o nosso cônjuge, e aí pensamos que estamos certos e tal, e tem gente que é terrível, irmãos. Sabe que está errado, mas não dá o braço o quê? Mas aquele que é espiritual e que se permite ser ministrado pelo Espírito, aí vai para o trabalho, vai para um lugar, vai para outro, ou mulher ou homem, viu, irmão? Se cometeu erro, a gente fica ou não fica meio perturbadozinho? Ficamos ou não ficamos, irmão? Aí quando a ficha cai, amor, como? Ui. Como é você, Cláudio? Aqui é ui.
Você é... Agora tem menina aqui que é... Vamos lá. A gente... Por favor, isso... irmãos, olha que coisa interessante. É sério. É sério. Se a gente se a gente não tivesse o Senhor nas nossas vidas, a gente está errado e está ali, ó, fazendo pose. É ou não é? Mas agora temos o Espírito Santo, queridos. Amém, amados? E aí o Espírito Santo vem, ministra, fala, e a gente pede perdão. Mas enquanto a gente não escutar do cônjuge, eu lhe perdoo, você me ofendeu, mas eu lhe perdoo, e aí depois eu, cônjuge. Irmãos, parece que não aconteceu nada. Isso é lindo, é ou não é? Aí está ali, aí já está aquele momento ali, conversando, as crianças e tal, zerou, acabou. Mas enquanto isso não acontece, fica ou não fica uma perturbação? Porque se você falar que não, eu vou falar que você não tem consciência. Mas quem fica, irmãos? Você que é, cadê os jovens solteiros, levante a mão, e que um dia vai casar. O tamanho do levantar da sua mão vai declarar a velocidade do teu casamento. Vamos lá, baixa a mão. Espera aí, vamos lá. Esse momento é um dia abaixar a mão, irmã Ariane, eu vou fazer de novo a brincadeira. Vamos lá? A altura da sua mão vai denunciar a velocidade do teu casamento. Levanta a mão, solteiros. Levanta a mão, solteiros. E nesse momento, diante dessa pergunta, quem dá mais risada é porque quer casar logo. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. E quem não consegue parar de dar risada é porque quer. Tem alguém dando risada desse lado aqui, né? Oh, quem é? Estou brincando. É sério, queridos. Então, nós precisamos aprender a reparar os nossos erros. Diga amém. Esaú conseguiu reparar o dele? Aprenda a reparar os teus erros. Irmãos, pedir perdão, isso é nobre. Falar, né? Me desculpa, não é e trabalhar para não cometer o mesmo erro. Misericórdia. Não decida agir em meio a situações de turbulência na sua vida. Às vezes a gente está em uma situação que as pessoas estão pressionando para tomar uma decisão. É assim ou não é? Quem aqui já foi avaliar um carro, alguma coisa para comprar assim, um móvel? Ninguém? Misericórdia, irmãos. Vocês estão dormindo no culto, irmãos? Eu estou sentindo que as irmãs lá atrás estão dormindo, viu? Eu estou vendo. Oi. Que é isso, rapaz? Você nunca comprou nada não, foi? Quem aqui não quer participar, esqueceu a mão em casa, levanta a mão. Vamos lá. Quem aqui já foi para uma loja? Mas eu falei o quê? Quem aqui saiu para comprar alguma coisa, móveis? A grande maioria aqui, irmãos, é casado. Esses jovens aí só andam comprando as coisas. Quer ver? Um celular, pronto. Uma pizza. Pronto. Falando em comida, misericórdia. É de Deus. Chama a Verum. Falei certo? Verum o quê, rapaz? Drum. Tá certo? Certo? Verum é outra empresa sócia da Drum. E se alguém está falando calúnia lá naquele negócio lá, é do Satanás. Vamos lá. É o que, Éricles? Eu falei errado, irmã, fica nesse aí, é? Posso pregar, varão? O outro vai sair também, que está se contendo para ir ver que viagem. Vai beber água. Não haja diante das pressões. Peraí, pode pelo menos... Que isso? Você que é casado, não precisa tanto. Olha lá, olha para trás, olha lá. Só o varão que está com a mão assim. Poxa. Misericórdia. Quem age diante das pressões normalmente age errado. Age ou não age? Age ou não age?
no calor. Ó, respira fundo. Todo mundo, vamos lá. E agora diz: ó Senhor Jesus. Muita calma, viu? Tem muita gente, Giovana, agindo diante de o quê? Eu não respondo a discípulo nenhum. Discípulo que vem, eu não respondo. Porque se eu for para o tom do discípulo ou da discípula, eu vou responder diante de uma pressão. A pessoa está ali falando, eu estou em espírito orando. Sério, eu estou em espírito. E a depender da comunicação da pessoa, no final ela me pergunta: o senhor quer falar alguma coisa? Eu falo: não, porque você não veio me pedir uma opinião, você veio me comunicar algo que você já fez. Eu não tenho que falar nada. Aí a pessoa começa a reprogramar a mente dela. E o quê? Não é bem assim não, deixa eu explicar melhor. Eu falo: então explica. Como é que alguém fala que quer um conselho do pastor, do bispo, e vem e coloca já tudo? Ela veio buscar um conselho ou veio só comunicar o que ela vai fazer? Ou o que ela já fez? Precisa falar alguma coisa, Titia? Não precisa falar nada. Ela precisava só de um ouvido para ela falar. E eu emprestei o meu ouvido. Acabou. E ali eu sou tomado muitas das vezes, filhos, para tentar resolver como? Mas eu não. Calma, muita calma. Então tenha calma, viu? Amém, amados? Glória a Deus. Cuidado com a contaminação, viu? Tinha duas coisinhas ali para falar, mas o tempo não nos permite. Tem alguém nos visitando aqui? Que não aceitou Jesus ainda? Todo mundo já é Jesus, né? O cara dorme num sermão desse, só Jesus. Fazendo o povo dar risada e tudo, que eu sei que está um friozinho desse, o povo tudo com sono. Vamos lá, né? Vamos, você que está em casa, pega o pãozinho, pega o suco de uva, ok? Mas antes, pega a sua oferta, pega o seu dízimo, vamos dizimar, vamos ofertar. Você que está em casa, é muito importante você também escutar isso. E a igreja aqui, ó, rapidinho. Irmãos, está faltando um valor de 18 mil reais para a gente completar essa etapa da laje da construção do templo. Então aquilo que estava tão distante, está agora tão... E é importante todos nós participarmos com a nossa oferta de amor, de gratidão, em prol da construção do templo. Então não vamos falhar não. Em o nome de Jesus a gente vai concluir a laje esse mês, mas temos que pagar ainda novembro e dezembro. Já fez, né, bispo? Então, não, o engenheiro está antecipando, porque se entregar a laje em dezembro, não dá para fazer o que precisa ser feito. Ok, queridos? Então, o reino conta com você, o ministério conta com a sua oferta, ok? Com a sua fidelidade ao Senhor, para que a gente possa estar atendendo a toda demanda. A palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê?